Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal. Estamos dando aí seguimento à série aí que nós temos falado sobre vivendo acima da mediocridade. Nós demos uma pausa na semana passada, né? Porque nós gravamos sobre a Reforma Protestante, dia 31, né, de outubro. Mas hoje estamos de volta a esse tema, ainda não encerrou essa série, provavelmente ainda vai ter mais um tema dentro dessa série, então fiquem aí, acompanhem tudo que a gente tem produzido aqui. Então eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal, deixem aí o joinha de vocês, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, para que o nosso canal continue aí avançando. E nós vamos tratar hoje do tema quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E nós vamos descobrir. Na verdade, nós estamos gravando esse episódio antes do dia 30. Então nós vamos descobrir se coisas ruins, né, acontecem a pessoas boas. Fica aí um mistério. Quando sair o vídeo, nós vamos saber se foi bom ou se foi ruim. Mas vamos rodar nossa vinheta e nós voltamos já aí. Nosso convidado que já é de casa, né? Vocês já conhecem. Já faz tempo pensando bem, né? Faz. Mas ele voltou, está de volta. Para trazer aí esse assunto aí para vocês. Vou apresentar o livro também para vocês aí do que nós vamos pensar aqui. Muito bem, estamos de volta. E nós vamos falar desse tema aí. Roger, vocês já conhecem aí, vai ser o papai do ano. Agora todo mundo vai saber. Se não sabia, agora todo mundo vai saber. Quer dizer, ele já é pai, né? Ele vai ser pai de novo. E aí, Roger? Tudo em riba? Eu falei que ele engordou, que a última vez eu vou até procurar um outro vídeo, vou comparar o Roger do passado com o do presente, que eu acho que ele engravidou junto e tá levando a sério o negócio. E agora ele ganhou até os quilos, eu acho que é ele que tá de neném, em vez da Kelly. Eu ganho o mesmo tanto que ela ganhou. Pra ajudar, né? Pra ela se sentir bem. Né? Não se sentir acima do peso. Nós vamos falar desse tema com base num livro escrito pelo Harold Kushner, se é que é assim que pronuncia. Ele é um rabino e ele escreveu um livro, eu vou colocar aí na tela para vocês, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Que na verdade é um livro que emana de um sofrimento pessoal do próprio autor, né? O filho dele tinha um problema de saúde, veio a falecer ainda adolescente, né? E o filho dele havia sido diagnosticado na infância, então ele acompanhou todo o processo do filho dele até que o filho dele veio a falecer. E nesse processo, ele como rabino, cuidando de uma sinagoga lá, né? Ele veio a escrever esse livro no meio de toda essa dor que ele veio vivenciar. É fato que ele está falando dentro de uma perspectiva de um judeu, não de um cristão. Né? Ele não tem Cristo como Senhor, ele não acredita no Novo Testamento, então ele tem apenas o Antigo Testamento e a perspectiva dele sobre isso. Só que o fato que é interessante é que também a respeito disso, apesar dele ter o Antigo Testamento como a regra de fé dele lá, ele também entende algumas coisas que chega a certo ponto do livro contraditórias. Eu recomendo vocês lerem esse livro, porém com ressalvas. Leiam como um cristão, não como um rabino, nem como um judeu. E leia tendo por base o Novo Testamento. Porque na verdade esse tema é um tema muito pertinente. Quem não se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Todo mundo quer essa resposta, né? Então ele tenta ali dar uma resposta, não acredito que ele tenha sido tão feliz assim, porém nós vamos tentar debater aqui, discutir aqui, pensar aqui, ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, do porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. Primeiro vamos entender umas coisas aqui, eu vou fazer umas perguntas pra gente definir algumas coisas. Primeiro, existem pessoas boas? Esse que é o ponto, né? A Bíblia fala que não existe um justo sequer. Né? Já partindo desse princípio... Pós-queda, já fica difícil. Porém, isso é uma perspectiva, como você falou, de cristão, né? De quem lê o Novo Testamento e tem um entendimento diferente do que um judeu que acredita que Deus ele é juiz, né? E ele, como juiz, ele recompensa tanto por bem quanto por mal, né?
Então, se a gente partir desse princípio de que se existe ou não justo, pessoas boas, existem pessoas boas, perspectiva humana, Uhum. né? E pessoas que a gente avalia como boa, mas e nem é cristão às vezes. Uhum. Né? Mas a visão de Deus não é a visão nossa, né? Esse que é o grande ponto. Até que ponto uma pessoa que busca fazer justiça, né, pelas próprias forças vai se manter livre dos sofrimentos da vida. Porque eu acho que o grande ponto é esse, né? Porque assim, quando eu olho para esse tema, né, quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, é lógico que ele tá com um pensamento de quem são essas pessoas boas, né, etc. Biblicamente falando, até mesmo no Antigo Testamento, é meio difícil você encontrar pessoas realmente boas. Existem pessoas realmente piedosas, santas, homens de Deus, mulheres de Deus, a gente não tem dúvida disso. Pessoas honestas, né? Que vivem uma vida tranquila ali, sossegada, não incomoda ninguém. Nós entendemos que existe um certo entendimento do que é uma pessoa boa. Uhum. Na sua gênese, pós-queda, a gente sabe que não existe. Todos os pecados, destituição da glória de Deus. Mas no pensamento que ele quer trazer aqui é que existe um tipo de pessoas que não são como as outras pessoas. Sim. Né? É isso que ele está querendo dizer. Então, por que essas pessoas que já vivem de uma maneira diferenciada, muitas vezes até se privando de fazer coisas ruins, de seguir caminhos errados, etc., sofrem? Essa é a grande pergunta dele, né? Ele enche de exemplos, né? Dos mais aliados, desde o mais jovem até o mais adulto, que a gente fica realmente, quando ele levanta os questionamentos, você fica assim, meu Deus. Porque a gente, nessa hora, a gente, olhando no aspecto do todo, a gente fala assim, meu Deus, mas realmente é uma interrogação, por que essas coisas acontecem? Ou o que Deus permite acontecer? Ou é Deus quem de fato faz elas acontecerem? Ou são só frutos do acaso? E são várias interrogações que vão surgir daí. E ele vai tentando, né, ao mesmo tempo que defender Deus, ao mesmo tempo acaba tirando Deus da soberania. Começa a haver uma confusão de pensamentos, porque é aí que a gente tem que ordenar as ideias. Então vamos por partes. Então, o pensamento dele é que existe um grupo de pessoas, vamos dizer assim, boas. E existe o sofrimento. Porque a grande questão do sofrimento, nessa perspectiva, é a teologia da retribuição. Sim. Você faz coisa boa. É bem claro isso no livro. A teologia da retribuição tá ali. Você faz coisa boa virá. Mas você sabe que a regra não acontece assim. Não. A regra, não existe essa regra. A vida é real, é ao vivo. Você semeia uma coisa aqui, não quer dizer que você vai colher exatamente aquilo que você colheu e do mesmo imediatismo que você plantou. E aí você fala assim, mas eu não sou uma pessoa boa, e agora? Onde tá Deus? Deus não tava lá? E aí? Como que a gente responde isso aí? Eu acho que é a grande frustração, né, das pessoas que se dizem boas, né? Que se acham boas, né? Porque se você for ver, se a gente analisar desse ponto de vista e ficar filosofando dessa maneira, eu digo assim, de experiência de conversar com pessoas que passaram sofrimento. Lógico, eu olho para a minha vida particular e vejo o que eu já sofri, eu não coloco como uma retribuição de Deus ou não. Eu olho mais para aquela questão, uma parte daquela questão de que você colhe o que você planta, e outra parte de que você está num mundo que oferece isso para você. Agora, essa questão de ser bom ou não, é muito complicado. Depois que a gente é cristão, é difícil você pensar diferente, sabe? Como Não existe, na verdade, não existe uma matemática nesse assunto. Não existe, é difícil. É lógica, né? Mas quando você conversa com uma pessoa que não é cristão e ele pensa exatamente dessa forma, que ele evita coisas que vai prejudicar outras pessoas, isso vai voltar. Que isso naturalmente são coisas boas. Isso na visão das pessoas. É fato que existe um princípio nisso também. Sim. A gente não está negando esse fato. Porém, não significa que se você fizer tudo certo, ou o mais certo que você possa fazer, que tudo vai dar certo. Não. Que tudo vai voltar exatamente como você planejou. Pelo contrário, a tendência é o contrário. É que se a gente lê só o Antigo Testamento e você pegar para você analisar o povo de Israel, eles tinham isso, né?
Essa questão de fazer as coisas certas para Deus e chover no tempo certo. A esposa deles não ser estéril. Que é as coisas que eles buscavam, que era o que fazia a pessoa ser próspera naquela época, né? Diferente da realidade de hoje. Hoje a gente for olhar para prosperidade na idade, nem entra a questão muito de família. Mas na questão deles, no contexto deles... Isso, principalmente homens. Isso. Filhos, a riqueza, sabe? A chuva, tudo isso é a questão deles obedecer a um Deus, né? Isso na antiguidade não era só o povo de Israel em si. Todas as outras nações que eram pagãs acreditavam na mesma forma. Por isso que eles serviam o Deus deles, do jeito que tinha que servir lá, que era... As religiões pagãs, as oferendas. Mas sempre tem que fazer alguma coisa para receber algo bom. Se você ver, não foge dessa lógica de que você tem que fazer para você receber. Adoração aos outros deuses é assim. O livro de Jó trabalha muito essa questão da teologia da retribuição, embora Deus inverte a coisa, né? Sim. Deus, na verdade, o livro de Jó é uma resposta à teologia da retribuição. Que é dizendo o seguinte: ninguém me adora pelo que eu dou, adora pelo que eu sou. E o bem e o mal, o livro de Malaquias também, no final trata sobre isso, que essa mentalidade está ali, está entranhada ali. Se eu faço coisa boa virá. Porém, nem tudo vai ser assim. Essa matemática, às vezes, não vai, a conta não vai fechar. E isso não significa que Deus está aprovando o ímpio, que possa estar prosperando, enquanto o justo está perecendo. Não significa que porque um está prosperando e o outro está perecendo, significa que diante de Deus, fulano está sendo beneficiado, ou está sendo aprovado por Deus pela sua conduta, ou o outro, por estar fazendo... por estar recebendo coisas ruins, está sendo reprovado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O fato de ser aprovado e desaprovado não está na balança aí. Está muito além, a discussão está muito mais elevada do que essa. Você olha a igreja, as duas cartas, Esmirna e Filadélfia. Duas igrejas distintas. As duas passando por tribulação. Só que uma, Deus diz, olha, vai vir uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A outra ele fala assim, eu vou livrar você de uma grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Mas peraí, as duas igrejas eram fiéis, das 7 cartas só tinha 2 fiéis, eram elas. Esmirna, Filadélfia não recebe nenhuma repreensão, quer dizer, uma igreja 100% ali. Uma ele disse que vai poupar, a outra ele disse que não vai. E Deus está aprovando e reprovando uma outra por causa disso? Não. Você vê que na balança você olha assim, não, tem alguma coisa errada. Não, mas a gente não consegue. Essa conta não é uma conta para o homem fechar. E aí que entra a questão, por que coisas ruins acontecem nas boas? Essa é a grande interrogação, porque se nós olharmos dentro dessa perspectiva, a conta nunca vai fechar. E a gente vai colocar alguém como culpado nessa história, que é o que ele tenta fazer aqui. Hora você vê que ele tenta dizer que o homem não é culpado, e tem hora que ele quer dizer que Deus não é culpado. E tem hora que ele nem sabe o que ele está dizendo. Porque fica meio confuso. Chega um ponto no livro que fica confuso mesmo. Porque ele não. É que nem a gente comentou. Ele não defende. Ele tenta. Na verdade, ele defende. Ele tenta defender. Ao mesmo tempo, você percebe que ele não está defendendo. E ao mesmo tempo, sutilmente ele imputa assim algumas. Ele mais levanta perguntas do que dá respostas. Sim. E os questionamentos fazem você pensar realmente de o porquê Deus não faz coisas a favor dos justos, de livrar realmente. Só que se você for olhar um mundo que hoje está em torno de 7 bilhões de pessoas e você vê Deus interferir o tempo inteiro na vida de 7 bilhões de pessoas, você imagina a confusão que ia ser, né? De você estar ali, vocês, né? Vamos trazer para a nossa realidade agora, né? Atual. Nós estamos passando uma fase aí que é de escolha. Né, de eleição. Que foi feito até um vídeo recentemente por um professor aí. Deus vota. Tem coisas que tá na mão do ser humano. Sim, soberania de Deus, responsabilidade humana. Você olha para países que estão hoje sofrendo terrivelmente aí, não tem cristão lá? Na Venezuela? Na Argentina? E você acredita que os cristãos que estavam lá, não tem cristão que orou, jejuou, fiel, e tá sofrendo junto com a população lá, fome? Não tem condição de se alimentar. Até mesmo em países que são regimes de ditadura mesmo,
Tem cristãos lá que se converteram. O evangelho chega lá, entra lá. Sim, Coreia do E é um Norte, contexto China, de sofrimento. E aí? entendeu? É difícil, se você for parar pra ver. Só que você tem que... É o que eu falo. Eu sempre converso com as pessoas e as pessoas já me questionaram dessa forma. De um problema que tava tendo, famoso, de uma tragédia que aconteceu. Eu não tô me recordando a qual. Eu sei que foi uma tragédia. E a pessoa perguntou, nossa, mas por que Deus permite nessas coisas acontecer? E, poxa, peraí. Vamos pensar aqui. Deus permite. Eu sou uma daquelas pessoas que eu intercedo nas minhas orações para Deus, de alguma forma. Realmente, porque tem gente que tá sofrendo, que a gente nem imagina. Né? A gente vê casos nos noticiários de pessoas que estão em cárcere privado, trabalho escravo. Tem um monte de situação aqui no Brasil, não precisa ir longe, Sim. aqui no Brasil. Prostituição, É, droga. a gente lembra daquele caso Crime. daquela criança que era uma menina que foi adotada, a mulher era uma procuradora, a mulher estudo, teoricamente a favor da justiça, e torturava a menina. Mantinha a menina amarrada, torturava a menina. Aí você se pergunta, poxa, por quê? Por que isso? Que a criança, realmente, é o que a gente fala, por que a criança inocente, teoricamente, tá sofrendo tudo isso? Porque ela já foi abandonada, ela já é órfã. Aí a mulher que adota é uma pessoa ruim. E demorou para ela ser... Mas assim, é nesse sentido que às vezes eu direciono, sabe, para Deus realmente. Levantar alguém que descubra, levantar alguém que investigue. Sim. Mas isso, assim, infelizmente, o mundo tá sujeito a esse tipo de coisa, né? Sim. Uma criança a gente tem como boa. E tem crianças que infelizmente sofrem na mão dos próprios pais. Né? Então, criança abandonada, criança... A doença, ele usa o exemplo da doença. Uma criança nasce já com uma doença. Com uma doença que tá Aí condenando ela. E aí entra aquela pergunta, mas o que essa criança fez para receber ou não isso? É a pergunta que a pessoa fica... É a pergunta moral sobre o problema. Porque daí, dentro da teologia da retribuição, o cara não consegue fechar essa conta. O que essa criança fez? Da criança é pior, né? Ela já nasceu! Se for adulto, a gente adulto você fica confabulando, mas é a criança. Aí o cara fica fazendo a maldição hereditária, né? Ela foi no passado, pai que tá não sei o que, passou de pau pra filho, de filho pra pai. Fica naquele negócio. Sempre tem que achar o culpado. O que eu entendo, biblicamente falando, sobre o assunto? A questão do sofrimento de modo geral, né? Tanto particular, uma nação, existem vários tipos de maus que nós poderíamos listar. Uma doença, uma catástrofe, um evento natural, sei lá, um tsunami, um maremoto, não sei. Eventos naturais também que ocasionam sofrimento. Muitas dessas coisas entram na aleatoriedade por causa da entrada do pecado no mundo. Porque o pecado entrou no mundo. Isso daí é a mãe de todo sofrimento. É o pecado, porque elas não tinham. Tudo estava perfeito. O Romanos 8 diz que a criação foi sujeita à vaidade. Por quem a sujeitou? Deus sujeitou ela por causa do pecado. E aí, diz lá o texto que a criação geme e chora esperando o dia da redenção. Quer dizer, a criação, e isso está incluído nós, tanto a terra, as árvores, o mar, os peixes, os animais, etc. Tudo está sujeito à vaidade. Os planetas, as galáxias, a gente nem tem conhecimento do que está acontecendo fora do nosso planeta aqui, né? Tudo está sujeito à vaidade, tudo está sujeito ao mal, ao sofrimento. Então, desencadeia a partir daí uma série de questões que está fora do nosso total absoluto. Então, tem muita coisa que é aleatório. Então, assim, não é que Deus planejou assim, o Roger vai nascer. Que ano você nasceu? 83. 83, vamos fazer as contas aí. 83, que dia? 6 de abril. 6 de abril, já dá presente pra ele ano que vem. Aí, tipo, o cara vai nascer 6 de abril de 86. 3. Eu tô deixando ele mais novo. De 83. Aí, não, eu vou fazer o Roger nascer com câncer, com problema tal, assim. Não, eu não posso ver Deus fazendo isso deliberadamente. Ou pior, né? Porque isso sim seria um Deus mau. Não, o Roger nasceu. Nasceu num contexto de pecado. O pecado é a gênese de todo mal. Então, se é a gênese de todo mal, aí na aleatoriedade você foi acometido por um câncer.
ou por um problema degenerativo, ou por um não sei o quê, e o sofrimento veio. Não é que Deus colocou na agenda, planejando, não. Não, é uma coisa aleatória por causa do pecado que origina. Até Jesus, os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi este, por segue nascença, né? Isso. Foi ele ou seus pais? Falou assim, nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí você fala assim, porque ele está quebrando essa teologia também. Então tem muita coisa que é aleatória, vai acontecer. Não é porque é o Roger, não é porque é o Miquel, não é porque é a Maria, o João, o Pedro. Não, é porque o pecado entrou e isso vai acontecer. O sofrimento está na... E todos estão sujeitos, né? Independente. Se a gente pegar, olhar a vida das pessoas que sofrem, que nem a gente estava falando aqui de criança que nasce com câncer, nasce cega, nasce com algum problema, às vezes aquela do osso de vidro, um monte de problema que existe, né? Um monte de problema que existe, criança nascendo assim. Os pais se questionam, e tudo levanta essas questões que as pessoas querem justificar, né? Será que eu fiz alguma coisa? Porque tem isso também. O próprio pai, imagina ele se questionar, nossa, o que eu fiz? A primeira coisa que a pessoa olha é pra ela. O que eu fiz de ruim? Porque pra merecer isso, porque ele acha que é um... Aí foi que nem ele citou vários exemplos, e isso daí acontece, é normal. Você ouve muito isso. Ah, não, Deus permitiu isso daí porque isso daí vai te fazer uma pessoa melhor. Ou isso daí vai ser bom pra unir sua família. Isso daí... E tipo assim, várias justificativas. É fato que ele, quando ele dá essas respostas, ele tá combatendo até mesmo o cristianismo aqui, né? Até porque da boca do cristão tem uma palavrinha mágica, tem um propósito. De todo religioso tem essa palavra, tá na ponta da língua. Quando acontece qualquer tipo de sofrimento. Só que o cara, isso sem falar, pro cara que tá sofrendo, é muito confortável. Agora, viver o sofrimento do cara é outros 500. Porque o cara que tá sofrendo, ele não quer saber de propósito, ele não quer saber de ser melhor, ele não quer saber de nada. Ele quer só saber de ser livre daquele sofrimento, ou de ter uma mínima uma resposta. Melhor, né? Uma resposta mais... E a verdade é que Deus não dá a resposta, não deu pra Jó, não deu pra tanta gente, e vai dar pra mim, vai dar pro Roger, vai dar pra você. Talvez ele dê, mas a melhor das hipóteses é que isso não vai acontecer. Né? É um tema que eu acho muito aberto, né? Do sofrimento. Realmente, a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, existe o sofrimento, sim, que nem você citou do Antigo, do Apocalipse, as duas igrejas. Sim. E a gente é encorajado a suportar os sofrimentos que a vida oferece. Mas eu não vejo em nenhum deles, se lendo, que é uma coisa de Deus colocando para te judiar, né? Para te fazer sofrer. É sofrimento que existe no mundo, que existe, que Deus nós se utiliza do sofrimento que já existe para a partir daí sim realizar propósitos que a gente não sabe. Porque infelizmente a gente está exposto a isso. Sim. Independente. É que nem a gente falou aqui da questão do Venezuela. Vamos supor, usar assim, a pessoa que está lá na Venezuela, as crianças que estão nascendo lá naquela condição. A culpa não é de Deus, não é deles que estão nascendo, e talvez seja sim dos pais. Aí sim entra a questão de ser hereditário, porque quem votou, quem não lutou contra aquilo lá... É fato que existe aquilo que a gente falou no início. Entendeu? Existem consequências dos erros, dos sofrimentos que são ocasionados pelas próprias decisões e escolhas do homem. Isso é um fato inevitável. Até porque a palavra de Deus é o norte para nós isso. Ponto final. Agora, tem coisa que não. Sim, tem coisa que não. Tem coisa que... Por exemplo, até uma doença só foge do controle. Você, eu vou dar um exemplo. Você vai ser pai. O seu filho, sua filha, né? Filho. Vai nascer. Aí vamos supor que o Brasil chegue num momento de caos. Realmente, como provavelmente pode acontecer. Esse vídeo vai sair, depois a gente vai saber, né? Vocês já sabem, nós agora que estamos gravando não sabemos. O meu eu do presente não sabe, meu eu do futuro. A internet é maravilhosa essa parte. A gente viaja no tempo. Mas aí, por exemplo, essa criança tá nascendo, o que ela tem a ver com isso? Ela nasceu, o bonde tá andando, as coisas estão acontecendo. Ela não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é sua. É da Kelly. É do povo do Brasil. O que essa criança que tá nascendo agora tem a ver com isso? Que vai nascer, inclusive, no dia 30 de dezembro, de outubro. O que essa criança que vai nascer nesse exato dia da eleição tem a ver? Que quando ela tiver 4 anos de idade, vai pra creche lá, vai estar a saída do presidente que for assumir, provavelmente concorrendo à reeleição, ou não.
e definindo mais 4 anos. É o futuro. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas o futuro você decide num dia. Já pensou que você decide 4 anos da sua vida num dia? E que você nem sabe como vai ser o futuro, você decide uma pessoa. Você não decide, que vai governar aquele futuro de 4 anos ali. Mas você também nem sabe o que vai acontecer, como aconteceu nos 2018 para 2022. Veio pandemia, veio guerra, aconteceu um apocalipse, um monte de coisa. A gente não sabia. A gente colocou uma pessoa para governar nesse período, mas a gente não sabe o que vai acontecer nesse período. A própria pandemia. Eu tava, antes de a gente gravar, eu tava vendo nos stories. E eu tenho um conhecido que no período da pandemia se revoltou. Exatamente por Deus, por causa do sofrimento. Por quê? Perdeu um ente querido na pandemia e a pessoa virou a cabeça. E agora culpa o atual presidente por conta da morte do ente querido e virou um militante, a ponto de virar um militante. Por causa que não aceitou o sofrimento que veio e quis arrumar um culpado pelo sofrimento que aconteceu. Que é o que muito acontece. A pessoa sofre. Nós tivemos aqui na nossa cidade, né, não vou citar nomes, um adolescente mata uma moça. Namorada, né? Mata a namorada na porta de uma escola. É fato que ali existe uma decisão. A gente consegue avaliar ali. Peraí, quem quer esse namorado? Qual era a história dele? As fontes. Você consegue... É um mal que você poderia ter evitado se você tivesse observado bem. Porém, entretanto, todavia, quem poderia imaginar que a pessoa morreria daquela forma? É um sofrimento que vem. E às vezes a família, que é passiva na maioria das vezes nessa situação, quando vem a tragédia, fica, meu Deus, é agora. Sabe o que é um ponto interessante disso até? Que é realmente interessante essas coisas, porque a aleatoriedade. Eu lembro da história da minha tia, de São Paulo. Foi algo parecido, assim. Tinha um namorado, terminou com o namorado não aceitava o fim do relacionamento e veio matar ela. Matou até na frente da minha avó, tudo, dentro de casa. Ela, no dia, foi convidada para minha mãe para estar na igreja. Minha mãe convidou ela para ir para a igreja, insistiu com ela para ir na igreja, ela não quis ir. Aí minha mãe, nesse dia, não levou a gente, que era pequenininho, e quando minha mãe voltou da igreja já tinha acontecido o incidente. Aí é uma questão que fica às vezes na nossa cabeça, né? Será que não era um possível livramento? Uma oportunidade. Então assim, a gente não sabe. Realmente as coisas acontecem na vida de escolhas nossas. Tem coisas que não tá realmente na nossa mão. Doenças, né? Tem coisas que fogem, problemas da natureza. Agora, muitos dos sofrimentos do ser humano é devido a escolhas ruins. Sim. Né? Eu vejo que existem essas duas vertentes. Aqui a gente tá focando mais em uma, que são essas questões aleatórias. Sim. É uma doença, é uma tragédia, é uma morte súbita. Sei lá, a pessoa... Só que você vai trazendo... Aconteceu fez uma instalação errada em casa, tomou um choque, pá, morreu. Às vezes é uma coisa, caiu de uma escada, coisas assim, que você fica... E aquilo ali muda toda uma história. Grandes questionamentos, né? Por exemplo, o caso do Gugu Liberato, quando ele morreu, a turma questionou, cara rico, por que não contratou alguém especializado pra fazer? Ele foi fazer, não sei o que lá, e aí morreu, aí... Sabe... Quando acontece, a gente questiona. Quando as coisas estão acontecendo, a gente questiona, a gente busca respostas. E sempre as pessoas se lembram de Deus justamente nessas questões. Quando elas não têm resposta. Se você perguntar para um ateu, se você vê os argumentos dos ateus, é falta de resposta. Eles não têm uma resposta para justificar muita coisa na vida e eles preferem não acreditar em Deus. Né? E muitas pessoas se tornam desses sofrimentos aleatórios sem explicações reais. Até mesmo cristão, que deixa o caminho por conta de sofrimento, dificuldade, é a mesma coisa. Então, ele não encontra a resposta que... Agora você pensa Jó, que não teve resposta. Então, e o pior, né, diante desses sofrimentos assim, é o caso de Jó. O que aconteceu com o Jó foi pura aleatoriedade.
Mano, o cara é azarado, gente. Leia o capítulo 1. O cara é azarado. Se a gente for ver, azarado. Não, porque na lógica... Será que só tinha ele de justo no colégio? O cara é azarado. Perdeu os 10 filhos num dia só. Só sobrava o cara pra avisar a tragédia. Né? Podia ter sobrevivido os filhos. Não, sobrevivia só o cara pra mandar informação. Ah, eu tava não sei o que, aconteceu isso, matou todo mundo lá que tava no campo. Só eu sobrevivi pra Só tragédia. Olha que desgraça. Aí, pura aleatoriedade. O cara chega diante de todas aquelas informações, rasga sua roupa e fala assim, Aceita sofrimento. Né? sofrimento, dor total ali. Ele teria todas as razões possíveis de blasfemar, de falar tudo que... Porque é pura aleatoriedade. Você não tem uma explicação. Não é uma coisa que ele tomou uma decisão. Porque você vê a descrição dos primeiros versos. Ele era um homem reto, temente a Deus, desejava do mal. Os filhos tinham um bom relacionamento entre si. Não apenas com o pai e a mãe, não. Entre si, davam banquetes entre si. E você vê Jó, ele tinha o cuidado Orava. dele fazer o sacrifício pelos filhos, justamente com medo dos filhos blasfemarem. Então, quer dizer, não ali. foi nenhum sofrimento. Né? O livro deixa bem claro que o que está acontecendo não é por causa de nenhuma decisão errada que ele tenha tomado. É tudo aleatório, sem explicação nenhuma. Pra alguém pegar e perguntar assim, não, esse cara tem um pecado escondido mesmo. Porque na teologia da retribuição vai pensar nisso. Inclusive dele mesmo, talvez se questionar, assim, o que eu fiz de errado? Mas ele, você vê que ele sabia que ele, em nenhum momento você vê ele questionando, eu entendo assim o livro de Jó, dele queria que Deus justificasse ele, porque ele sabia. Ele conheceu, ele sabia o meu Redentor vive, em breve se levantará. Ele sabia que ele não tinha feito nada errado, ele não sabia por que estava acontecendo. Que essa é a questão difícil do assunto. E aí começam as teologias em cima do sofrimento dele. Porque os amigos deles, a princípio, eles foram amigos de verdade. Foram lá, choraram com ele. Porque o que mostra lá que esse cara, acho que 7 dias, né? Em pranto, em choro, em luto com ele ali. Eles foram melhores amigos naquele momento. Talvez se o livro parasse ali, teríamos a maior prova de que é ser amigo. Agora não. Quando acaba esse momento de luto, eles começam a olhar mais distante, começam a ver assim, não, eu tô achando que tem alguma coisa errada aqui. E começam a confabular pensamentos em cima disso. E aí que tá o perigo nosso. Porque você olha pra alguém que tá sofrendo, às vezes a gente não tem todo o conhecimento da história, e aí caímos nos mesmos erros dos amigos de Jó, inclusive que Deus nos repreende no final do livro, levantando teses, pensamentos de coisas que talvez a pessoa não tenha cometido, que não seja a causa do problema, e a gente tá julgando sem conhecimento da causa. Mas assim, tem uma questão. Diante disso tudo, o cristianismo, bons ensinos que nós temos a respeito desse assunto, isso que nós estamos debatendo aqui, com certeza tem muitos livros cristãos que tratam disso. Eu até tenho um em casa lá que é Sofrimento, Propósito e Graça. E hoje se questiona muito isso dentro da igreja. Até hoje, por incrível que pareça. O irmão que não consegue prosperar por algum motivo que ninguém entende, que eu gosto muito de olhar para a questão assim, que às vezes não é questão de prosperar, a pessoa não se qualificou de certa forma para estar no mercado de trabalho da região que ela tá, aquela coisa toda, e às vezes ele não vai conseguir entrar numa vamos generalizar assim, numa fábrica tal, aí vai sempre trabalhar no emprego pequeno tal, e as pessoas questionam, né, que Deus não abre a porta para ele, então tem isso, né? Ou ao contrário, a pessoa trabalha lá, tá firme no trabalho, daqui a pouco é mandada embora, fica muitos anos desempregado, pessoa profissional, tem qualificação, tem tudo. A aleatoriedade do sofrimento que é o problema, porque você pega... Porque existe esse caso. O cara é engenheiro, ele se formou engenheiro, pós-graduado, fala inglês, tá desempregado, é Uber. O cara não tem um curso profissionalizante, não tem nada, ele consegue emprego. Aí você fala assim, mas não... Essa aleatoriedade que é o problema do sofrimento. É quando você não acha resposta para aquilo que a pessoa está passando. Mas aí o que eu falei para você da questão. Tem isso dentro da igreja, esse questionamento aí, dentro então, da igreja. A pessoa questiona a fé, muitos ficam a fé abalada. Muitos colocam Deus no banco dos réus. Não, o culpado é Deus, não é possível. Ou se culpam excessivamente. Ou culpam os outros por causa do seu sofrimento.
Porque o outro prospera, então o culpado do meu sofrimento é que o outro tá prosperando. Que ele não consegue prosperar, então se o outro tá prosperando, o problema é dele. Porque as pessoas sempre querem alguma resposta e algum culpado para os seus problemas. Aí entra um outro aspecto aqui. E aquelas pessoas que sempre vão sofrer? Que não haverá, não vai ser revertida a situação dela. Porque é o caso do Salmo 88. Fala de Emã. Depois você lê em casa. Esse salmo fala do Emã, que é considerado o segundo mais sábio da Bíblia, abaixo apenas de Salomão. Filho do profeta Samuel, que era Joel. E ele, se não me engano, tinha 15 filhos. Segundo o texto lá de Crônicas. E o texto do Salmo 88, você lê lá, ele todo dia, um homem piedoso, ele ora todo dia, acorda de madrugada, questiona a Deus, diz que o sofrimento dele é desde a sua mocidade. O cara tá sofrendo desde que nasceu. E o Salmo é um salmo de lamento, e o Salmo não termina com uma conclusão positiva. De modo que ele questiona a Deus. Por acaso no Sheol, lá no Hades, né? Alguém será abençoado? Será revertida a situação? Porque ele tá vendo que tá chegando a sua iminente morte. E nada melhor. E não tá em solução. Aí ele tá pensando assim, será que só depois que eu morrer, Deus há de me ressuscitar? Ou há de fazer um milagre, alguma coisa vai acontecer? Tem outro salmo que fala do mesmo assunto, só que daí ele tem uma resposta, assim, né? Que ele fala. Alguns salmos de lamento algo reverte, mas no caso dele não reverte. Que ele olha pro ímpio, que é um questionamento dentro do tema que nós estamos falando aqui, só que com uma visão diferente. Ele olha pro ímpio e o ímpio prosperando. E ele olha pro justo e o justo sofrendo. Aí ele questiona, né? E depois ele entende qual que é o final dos ímpios. Ele entende que no final das contas os ímpios vão ser sim. Aí ele dá aquilo ali, de certa forma, alivia ele, né? Então, assim, essa questão de sofrimento, acho que o grande ponto é esse que a gente está, de certa forma, buscando aqui, que as pessoas elas não assumem, não conseguem assumir a sua responsabilidade de alguma coisa e não conseguem aceitar essa autoridade. Então a necessidade de entender que muitas das vezes o sofrimento que está vindo é fato que eu creio biblicamente, porque Romanos 8:28 declara isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a mim, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, etc. Então se você é cristão, nascido de novo, você ama a Deus, a sua vida não é aleatória no sentido de propósito. O sofrimento pode ser aleatório, você talvez não vai entender, mas que há um propósito nesse sofrimento, com certeza. Até o Romanos 5 também. A tribulação produz. Sim. E tribulação é de tribulo, é aquela ferramenta para separar a palha do trigo. Então ele vai deixar a tribulação passar para fazer alguma limpeza ali. Porém, há um propósito. Agora, aí entra aquela coisa. Em vez de perguntar por quê, perguntar pra quê, né? Porque o porquê, talvez você não vai ter resposta. Esse porquê... O porquê de, tipo... me dê argumentos, razões. Não vai. Por que eu não consigo esse emprego? Por que eu não sou batizado? Por que eu não posso ter o dom da revelação? Por quê? Você não vai ter resposta. Mas Deus vai falar... Deus pra quê? Talvez Deus te dê um direcionamento. Eu acho que a vida é isso, né? As pessoas, elas... Se a gente pega lá Tem um psicólogo famoso americano que ele fala de um assunto que nos leva sempre a entender o porquê do ser humano buscar essas coisas, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, acho que é isso mesmo, acho que o nome dele é Maslow mesmo, que o ser humano ele tem uma pirâmide, ele formou em forma de pirâmide, por quê? Porque tem uma base que é a mais necessária até a menos. E a primeira é a busca de segurança. Aí depois vem busca de alimento, aí até chegar lá na autorrealização. Quando ele supre uma necessidade, ele busca outra. Aí quando ele vai completando ali, ele, sabe, sempre vai buscando mais. O ser humano é assim. A gente sabe, o ser humano é assim. Então quando você pensa uma pessoa que tá ali que ele tava lá, que nem Jó, aí ele volta pra base da pirâmide. Aquelas necessidades todas que ele tinha, que era prestígio,
era ser reconhecido, porque ele era uma pessoa reconhecida. João Todo 29 mundo fala que na praça. todo mundo. As pessoas paravam para ouvir ele falar. Então, quer dizer, ele volta lá para baixo. Aí as pessoas argumentando com ele, por quê? E ele, sim, ele queria que Deus justificasse, ele não questionou que foi Deus nem nada, mas ele queria que Deus mostrasse, vamos supor, olhando e tentando interpretar, né, a situação. Eu creio assim, né, que ali ele queria que Deus chegasse, que era o que ele estava buscando, e falasse pros amigos dele, ó, ele não tá sofrendo porque ele pecou, ele não pecou. Tá entendendo? Ele não pecou, Jó não pecou. Ele queria, vamos supor, a justificativa que ele teve de Deus, que Deus deu dele, no começo do livro, ele não ouviu Deus falar. Acho que era isso que ele buscava. E de certa forma, se você for ver, Deus justificou ele antes de tudo. Né? Porque... Antes de tudo, Deus já tinha justificado ele. E aí entra uma outra questão. A perspectiva humana e divina em relação ao sofrimento é completamente diferente. Às vezes quem está sendo aprovado na Terra está sendo rejeitado no céu. Então... E às vezes quem está aparentemente sendo rejeitado na Terra está sendo aprovado no céu. Né? E aí é que tá. Se você entende que você está sendo aprovado diante de Deus, não interessa o que os homens falam. O problema é quando você se acha aprovado no céu e não tá. Né? É aquilo que nem todo aquele me diz, Senhor, você não entra no do céu. O cara tá convencido, né? Não convertido, convencido aqui que Deus está do lado dele. E Deus não está, porque a questão não é aqui, a questão é lá. E lá reflete aqui. Então, essa é outra aleatoriedade do cristianismo. É aquilo que confronta a gente diretamente. Porque ser cristão, e eu não consigo ver isso à luz da palavra de Deus. Né? Aquilo que a gente fala aqui repetidas vezes, com outros convidados, eu já tratei sobre isso. Porque a gente tem visto que nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, né, vamos pegar final da década de 70 para frente, que é a terceira onda do pentecostalismo, que desemboca no que nós chamamos de neopentecostalismo, há uma nova concepção sobre sofrimento. Isso é inegável. Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a teologia sobre o sofrimento mudou radicalmente. E cada vez vem mudando mais. Porque as pessoas não querem aceitar o sofrimento. Ou querem uma fórmula mágica para se livrarem do sofrimento. Né? Então tem que se mudar a teologia para se dar uma resposta sobre o tema. Porém, quando você vai para a palavra de Deus, é o contrário. Que a Bíblia promete, garante para você que você vai sofrer. A única coisa que a Bíblia garante que nós vamos é que a gente vai sofrer. Bem-aventurado ainda a Bíblia diz os que sofrem, porque serão consolados, os que serão perseguidos pelo meu nome. Tome sua cruz e me siga. A Bíblia, a única coisa, no mundo tereis aflições, a única coisa garante que o cara vai sofrer. Quer ser cristão? Então se prepara que você vai sofrer. Agora, vem uma teologia que desconfigura isso aí. Vem dizer assim, não é bem assim. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oferta especial que vai mover os céus. E nem sempre vai acontecer assim. Essa teologia, ela é meio complicada, porque a gente não consegue achar fundamento para ela na Escritura. Uma outra coisa que lembrei agora, recentemente eu ouvi uma história de uma pessoa que é crente, e passou por um término de um relacionamento e inconformada com o término do relacionamento foi na macumba para fazer uma simpatia, sei lá o que eles fazem lá, para voltar no relacionamento. A coisa tá tão complicada sobre isso que o sincretismo religioso já tomou conta das nossas igrejas ou do imaginário cristão que nós vivenciamos, ao ponto da pessoa pensar assim: se eu não conseguir resolver isso na fé cristã, evangélica, pentecostal, que seja, resolvo lá na fé católica, no candomblé, na feitiçaria, no espiritismo, não sei. Alguma coisa eu quero, eu só não quero sofrer, eu não aceito o sofrimento, eu pago rios de dinheiro, mas eu quero ser livre desse sofrimento. Não interessa de onde vai vir, eu quero que venha a vitória, não interessa de quem vai ser o santo que vai fazer o milagre. Chegamos a esse ponto. E aí nisso entra um outro aspecto, que agora vamos virar aqui uma chave.
Nós falamos sobre a aleatoriedade, já ficou claro aqui sobre a questão. Existem duas vertentes, nós estamos tratando mais de um aspecto, né, que é sofrimento pautado na aleatoriedade. Não naquele sofrimento mais pautado nas decisões mesmo dos homens, né? Com quem vou casar, em quem vou votar, se vou trabalhar no emprego A ou B, se vou fazer a carreira X ou Y. Não estou falando desse sofrimento que é ocasionado por decisões mesmo. É mais por aqueles que eu não tenho nem... Não é nenhuma coisa que eu escolhi, aconteceu. Foge do meu controle. Só que entra um outro aspecto aqui. A Bíblia fala de sofrimento. Isso é inegável. E em muitos casos, Deus deu resposta. Deus mudou cativeiros, Deus mudou história, milagres aconteceram. Seja para doenças, seja para milagres extraordinários para salvar uma nação, ou tantas coisas, né? A Bíblia é recheada de exemplos assim. Só que existe um tipo de oração na Bíblia que Deus não ouve. Existe um tipo de sofrimento que ele não impede. Que é quando está ligado à justiça. A sua justiça. Aplicar, e eu não estou falando da justiça justificação, estou falando de justiça como recompensa do pecado mesmo. Do caso de a pessoa ao ponto da apostasia mesmo. Que é o ímpio na sua impiedade, né? Que Romanos 1 fala. Que Deus entregou o homem, né, o seu coração e tal, e por aí vai. Que é um texto que tá, inclusive você que não acompanha e acompanha o EBDcast, nós falamos na semana passada. Que é a questão do Noé, Daniel e Jó. É o texto áureo desse texto, para falar sobre esse assunto, porque depois ele ia lá Ezequiel 14, do 12 ao 23, Ezequiel estava profetizando, né, em relação à destruição do templo que iria acontecer, da nação que iria ser devastada, o cativeiro que ia acontecer, etc, etc, etc. E aí chegou nesse ponto aqui, Ezequiel 14, que a justiça viria, Deus aplicaria a justiça, que no caso era o próprio cativeiro babilônico, por causa que o povo havia, né, por suas decisões erradas, seu coração rebelde, rejeitado todos os convites de Deus para arrependimento. Que é o caso do ímpio mesmo, o cara que Deus está dizendo todo dia para você, Roger, não vai por aquele caminho ali. E o cara não quer nada, não vai por aquele caminho ali, não quero saber de nada. E insiste no erro. Chega uma hora que Deus vai lavar as mãos, assim, não, tudo bem, você quer fazer isso aí? Então seja feita a tua vontade. Só que você vai colher os frutos dos seus erros, porque Deus é justo. Ele vai aplicar a justiça vai vir, o condenamento vai vir. Aí entra aqui, o profeta usa o exemplo de Daniel, Noé e Jó. Que ele pega os caras mais piedosos da história de Israel. Os que mais intercederam pelo povo, né? Porque é questão da intercessão. Moisés intercedeu pelo povo. Próprio Paulo intercedeu pelo povo. Samuel intercedeu pelo povo. E Deus mudou situações, mudou quadros. Mas aqui o texto ele diz, por 3 vezes ainda, diz o seguinte: nem se Noé, Daniel e Jó orassem para que eu livrasse esse povo, não livraria. Na melhor das hipóteses, salvariam a sua própria vida. Nem a dos seus filhos, um dos versículos, nem os filhos deles eles salvariam. Salvariam só a si próprios. Do que estava para vir, né? Por quê? Porque é uma oração que Deus não responde, que é a oração de juízo, que é o sofrimento que vem ocasionado por rebeldia e desobediência realmente a Deus. É por isso que eu penso muito nessa questão da grande tribulação. É essa, que quando ela chegar, não é o assunto do que a gente está comentando aqui, mas é um ponto, assim, sabe, que eu acredito muito quando... Pensamento meu, né, de quando eu estou estudando, refletindo, é de que na grande tribulação não vai existir esse negócio de salvação pela própria força, até porque o homem não você consegue imaginar o homem, com a graça, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo ali te ajudando, você quer mais o quê? Você não quer, a pessoa não consegue. Você acredita que ela, mesmo consciente que ela tá na grande tribulação, você acha que ela vai conseguir ser fiel? Ela não vai conseguir. Não, possível. E ali já é juízo, ali não tem mais jeito. É o mesmo questionamento. Ali não vai adiantar a igreja inteira interceder que... Pode jejuar, fazer campanha, fazer o que você quiser. Existem sofrimentos que virão e Deus já está aplicando, porque a justiça, ou a ira, no caso parcial de Deus, já está sendo liberada. Quando você vê, e aí entra um outro assunto,
Né? Porque a gente tá falando de aleatoriedade, mas tem coisa que é aleatória aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é. Porque quando você lê o texto de Romanos 8, que fala que a criação geme, chora, e você lê no capítulo 1 que a ira de Deus revela dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, quer dizer, existe um soberano do universo que está vendo o que está acontecendo no universo e ele está aplicando a sua ira sobre esses homens. Então, às vezes você vê lá um noticiário e vê lá uma catástrofe. Não foi só uma catástrofe. É a justiça de Deus, a ira de Deus se revelando dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens. Mas você acredita como uma coisa direta? Essa aqui é um ponto do livro, que o livro levanta. Aí que tá. É uma ação direta do Senhor sobre aquilo ou é uma permissão dele de Então, vamos supor assim. Tem coisa. Aí é uma questão de avaliação de quem está vivendo aquela situação. Né? De quem está vivendo aquele contexto. Vamos pegar o caso do pessoal que saiu do Egito. As 10 pragas. Ali era justiça. Era a ira de Deus. Sendo aplicada aos egípcios. O povo de Deus não sofreu nenhum daquele sofrimento, daqueles males. Mas o povo do Egito sofreu. A própria Elias. Não vai chover. É justiça. E ele sofreu, assim, de certa forma, né? Ele se privou de certa forma. O dilúvio. Porque ele dependeu de... Né? Deus o próprio livrou, dilúvio. Mas assim, eu vou mandar uma chuva, vai devastar todo mundo. É algo aleatório. Sodoma e Gomorra, eu vou destruir com fogo. Alguns acreditam que é uma chuva de meteoros. É fogo. Aí, inclusive, existe uma pesquisa feita, né, levantada, que aponta para isso mesmo, que houve um evento, como que é o nome? Mas quem que controla? Um evento naquele contexto que aconteceu isso. E nós interpretamos e entendemos que é o juiz de Deus. Só que se a gente for ver em tudo, né, que a ciência tenta explicar de que existia, Deus usa para tratar com o ser humano. Então, é aleatório aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é. É a realidade que a gente vive. A gente vive no planeta Terra. E no espaço, saindo aqui de nós, tem... você já deve ter visto isso, que a Terra tem uma inclinação certa, que passam meteoros o tempo inteiro, cometas, não sei o que lá, mas por causa de Júpiter, o alinhamento dos planetas, aquilo ali, os planetas estão em posições que é como se estivesse defendendo o planeta Terra. Mas vamos supor, que nem aconteceu no passado, essa questão, que Deus ia julgar aquela nação. E ele fez o quê? Ele permitiu que alguma coisa saísse fora ali da lei natural que ele criou para sustentar as coisas em harmonia ali. Para permitir... A própria a peste também. A Bíblia fala que julgaria o povo com peste. Você não vê ele julgando ou utilizando meios realmente sobrenaturais para fazer. Você não vê. Uma coisa talvez sobrenatural que ele deve ter usado, mas a gente também não entende como que foi, por exemplo, a destruição do exército assírio. O anjo do Senhor veio e destruiu com uma espada. Tá, mas vamos supor que nós estivéssemos na época de hoje, analisando uma guerra que está tendo contra Israel e o povo vai destruir Israel, mas de repente a gente percebe que os soldados que iriam atacar o povo de Israel morreram todos de infarto, vamos supor. As pessoas vão interpretar que é um infarto. Que é um mal súbito, que acometeu por causa da comida que eles comeram, por causa do tempo que eles estavam, mas na verdade, espiritualmente, é o anjo do Senhor que é. Deus, eu lendo a Bíblia, e você vendo vários livros sobre assuntos assim, você vai ver que Deus não usa coisas realmente que a gente vê como sobrenatural, porque tem coisas que a gente se pergunta, né? Nossa, como poderia isso acontecer? Mas não. Você vê que Deus usa a realidade nossa, ele não usa coisas fora para julgar mesmo. É coisas que ele permite mesmo, é permissão, né? Então, e aí... A natureza, ela tem uma lei muito que ela segue, a natureza segue muita coisa risca. Na verdade, Deus mas quando sai uma coisa essas leis. Por isso ele as controla. Sim. Né? Então uma chuva de meteoro não é uma coisa que... Para nós é algo extraordinário, mas para Deus que criou tudo, tá tudo normal. Então assim, esse é o ponto, porque há muitas coisas que nós, humanamente, né, tirando aquele aspecto espiritual, nós vamos olhar assim, isso é muita coincidência, né? É sorte, ou é má sorte. Quando Jesus morreu, que fala que era dia, mas ficou em trevas, que é um eclipse. Mas... Você entende? É um eclipse, tá? Tem uma explicação científica para aquilo, mas
no momento exato. Mas, exatamente. A No Bíblia momento já exato. declarava isso. Né? E o véu do templo se rasgando. Então, qual que é a explicação? Que os próprios fariseus lá, os sacerdotes, o sumo sacerdote... E que não era uma cortina. Era um negócio espesso, assim. E como que eles Vários justificaram? centímetros. Como é que eles olharam? Nem com uma faquinha ou uma espada o cara ia conseguir cortar. Até porque era alto também. Então, assim, você vê que o sofrimento veio para o povo judeu depois que Jesus demorou, mas veio, né? Que o próprio Jesus profetizou que o templo ia ser destruído. Né? Sim, porque Deus ele profetizou na profecia de Ezequiel a fome, a guerra... E o cativeiro. Tinha um outro nome lá. O cativeiro também. A fome, a peste. A fome, a guerra, a peste. Porque a fome era para quem iria ficar. No caso que ficou em Jerusalém, lá Jeremias viu a cidade ser destruída. Ele escreve as Lamentações. A guerra, porque o combate estava ali. Né? Era iminente. A destruição de Jerusalém, pessoas sendo levadas embora. A peste é para quem foi. Né? Porque você tem a miscigenação de povos. Então, a peste é natural. Basta ver a pandemia aí para termos uma noção. Então, todo esse povo iria sofrer por vários... Era um mutirão de coisas que iriam acontecer ao mesmo tempo. E era um juízo de Deus iminente e que não adiantava você orar para ter se revertido a situação, porque já era um decreto de Deus. Vocês vão passar, eu acho que é o final... E sereis consolados quando vier o seu caminho, os seus efeitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Porque, na verdade, os únicos que, nesse contexto aqui, sobreviveram desse sofrimento é os remanescentes, os fiéis, os justos, né? As pessoas boas. De certa forma, ele acaba sofrendo porque não sofreram tá na sua terra. Tá numa outra... De estar em outro lugar e tudo mais. De ver o povo sofrer porque os judeus... Mas não foram dizimados ao ponto deles desaparecerem da face da terra. Porque Deus preservou uma descendência até Cristo de fato chegar. Mas aquele juízo era inevitável e acabou. Então, e existe então esse contexto. Nós estamos falando de aleatoriedade, só que existe aleatoriedade que são aos nossos olhos. Mas às vezes aos olhos de Deus não tem nada de aleatório. Mas Deus julga... Porque ele está julgando, ele está no controle. Ele ainda julga individualmente também. Sim. Com certeza. Tem muita coisa que é aleatório, que é um juízo de Deus. Principalmente pessoas é uma permissão de Deus. E tem coisa que não é. É simplesmente um sofrimento que você vai passar, porque Deus tem um propósito em cima disso, mas não quer dizer que Deus está te aprovando ou te desaprovando. Isso é uma questão de você ser de fato cristão. Porque você olha para Cristo. Cristo sofreu. Cristo tinha pecado. Porque basta você ver que alguém pergunta assim, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Aí eu faço outra pergunta, por que coisas ruins não deveriam acontecer às pessoas boas? Se o próprio Cristo, que não tinha pecado nenhum, sofreu. E morreu como morreu. É uma questão que daí você já vê que não tá na mão de Deus. O sofrimento nosso. Né? E ele veio justamente para isso. É uma coisa que é bem clara, né? Que a Bíblia, o Novo Testamento fala que a gente vai sofrer e que o cristão precisa realmente entender isso, né? Porque a teologia da prosperidade dentro das igrejas é um mal muito grande. Porque ele prega justamente contra isso. Ele prega justamente que o cristão ele não tem que sofrer. Se ele está sofrendo alguma coisa errada, tem. A teologia da prosperidade hoje, século XXI, é a teologia dos amigos de Jó. Uhum. Você está entendendo? É perigosíssimo isso, porque tem muitos cristãos que nem são dessas denominações que pregam isso, mas que tem isso como uma verdade. Era imaginário. E sendo que não tem como, né? E muitas vezes você vê que Jesus falando que ele vai permitir, que ele vai livrar. Você vê o apóstolo Paulo mesmo, eles sofrendo, se colocando em perigo para pregar a palavra de Deus, ciente, e o Espírito Santo avisava, você vai para Jerusalém, mas olha o que vai acontecer com quem vai. Ele via o sofrimento com o propósito de Deus. Com o propósito de Deus. Porque ainda ele tem um texto que ele diz lá, porque não seria as fácil. Consolações com que somos consolados, vamos consolar outros. Não seria ele está olhando para o sofrimento dele e falando assim, isso aqui que eu estou passando é para benefício de vocês.
Não seria fácil você você aceitou Jesus ser cristão e aí Deus coloca uma bolha em você e nem o mal te Uma atinge. redoma de vida, assim, você tá blindado Não contra ia- todo mal. não ia Você ser- ia ser o pior crente que existe na face da terra. Ué. Crente que não sofre, que não tem marca, que tem cicatriz, que não chora, que não nada. O evangelho realmente... Tem um livro que fala sobre isso, né? O reino de ponta cabeça, né? É isso mesmo, né? Sim. Reino de ponta cabeça. É o reino de É ponta isso mesmo. Porque realmente é o livro inverso que eu do quero que... comprar. É o inverso do que as pessoas no mundo inteiro e muitos cristãos... Por isso que é geral mesmo. Muitas pessoas ainda não entenderam o reino de Deus, que é inverso mesmo. Os da época não entenderam. Os discípulos demoraram para entender. Você imagina, os discípulos não demoraram para entender que reino que Jesus estava implantando. Os fariseus, todos. Por isso que muitos se dispersaram. A gente olha depois, você olhando, tudo que até a traição de Judas, você olhando depois na perspectiva, imaginando no lugar deles ali, eles não esperavam Jesus mesmo, do jeito que Jesus se apresentou. Eles não imaginavam Quando Jesus tão falou, frágil assim. Quando Jesus falou assim, vou ter que passar pela cruz, Pedro falou assim, tenha dor de ti, Senhor. E ele diz, para trás de mim, Satanás. Porque essa história de que, eu não creio, não posso fazer, isso daí é conversa de Satanás, não é conversa de crente. Porque é o Satanás que quer dizer, quer colocar na cabeça da pessoa, falando assim, você é crente que está sofrendo? Isso daí, Jesus respondeu isso para Pedro. Falou assim, Pedro, você tá do outro time. Você tá pensando igual o cara da concorrência. E outra coisa aqui, a gente vai encerrar. Os milagres. Jesus curou todo mundo? Não. Todos os doentes, enfermos, pessoas que tinham problema nos dias dele, ele curou? Ele curou muitos, mas não, tanto que sobrou, né? Você vê Pedro indo pro templo e tinha um lá, e tá há muito tempo lá, quer dizer, quantas vezes Jesus passou ali? Então. É um ponto, então, você pensa, né? Existe a aleatoriedade do sofrimento e da própria propósito da cura também. Porque quantas pessoas que passaram ali, Jesus foi no templo várias vezes. Por exemplo, a passagem lá, quando fala do paralítico no tanque de Betesda. Aquela parte do tanque, do templo, era parte praticamente os leprosos ali. Era o puxadinho da escória do povo. Existia só aquele paralítico com problema? Não. E outra conta aqui, depois leia esse texto, é muito interessante. Porque lá o problema do paralítico, o sofrimento que ele estava passando, era por causa do pecado dele. Quer dizer, no capítulos anteriores, se eu não estou enganado, Jesus falou do sangue de nascença. Quem pecou? Foi esse ou seus pais? Ele diz nenhum dos casos. Em outro contexto, de outra enfermidade, de outro problema, ele diz que o problema é do cara. E aí, Jesus cura os dois. Então, assim, são coisas, até no processo da cura e de transformação, de restauração, tem um propósito. Por que fulano foi curado? Todo mundo será curado? Não. Mas todo mundo também sofrerá? Não. Tem gente que você vai conversar com ela, você vai ter raiva dela, porque ela nunca ficou desempregada, ela nunca teve resfriado, ela nunca teve, nunca ficou devendo no mercadinho da esquina lá, ela nunca teve nenhum conflito com nada, tudo que ela fez deu certo, prosperou. Mas você vai conversar com outra pessoa que tudo que ela colocou a mão deu errado. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que avaliar isso aí? Não tem como avaliar. Porque o que eu penso, eu quero fechar aqui para nós entendermos isso. Não tente e pare de brigar com Deus, para você viver acima da mediocridade aí. Pare de brigar com Deus e ficar perguntando por quê. E começa a perguntar para quê. Vai resolver o seu problema? Provavelmente não. Mas vai melhorar a situação. Pelo menos você vai passar pelo que você está passando e buscar novas perspectivas. Porque às vezes Deus não vai mudar o seu cativeiro. Porque Deus mudou o cativeiro de volta. Mas e se Deus não mudar o seu cativeiro? Devia fazer um podcast com esse título. E quando Deus não muda o cativeiro? Porque essa é a realidade. E se ele não mudar o cativeiro? Jesus, ele tem uma... Eu gosto muito de João 14. Do 13 em diante, eu gosto muito da forma que ele... É o último ensinamento praticamente para os discípulos, que a gente entende assim. E uma das coisas que ele fala é que tudo que a gente pedir no nome dele, quem ama, obedece e tal. E você pegar aquela palavra ali, você falar, nossa, né? Tudo é uma palavra que se
for a fundo em tudo, tudo é tudo. Uhum. E porque muitas vezes a gente pede uma cura, ou uma porta, e as coisas não fluem. Ou muitas vezes a gente está realmente, como no livro põe várias vezes, uma doença terminal. Que você sabe que você tem um limite ali. Sua vida tem um limite. Né? Que você adquire uma doença uma doença que é degenerativa vai te levar a um câncer ou o que seja que for. E realmente você se colocar naquela né, de ser passivo na aceitação. Sabe? Agora eu vou embora, ou não quero ir, e eu quero ser curado, e faz campanha. Buscar realmente esse pra quê, né? Assim, entender, se aprofundar nisso. Porque eu entendo muitas vezes que a gente busca respostas erradas, busca coisas erradas. E se a gente tem o Espírito Santo, que ele é consolador, auxiliador, Jesus deixou bem claro que ele vai nos ensinar, que ele vai nos ajudar a lembrar das coisas que Jesus falou. E aquilo não ficou pro discípulo, eu tenho que é atual, é bem atual. Uhum. É de realmente você entender, de buscar entender, porque muitas vezes a gente não quer entender, a gente quer entender por quê, a gente não quer entender realmente as questões mal formuladas, os pensamentos mal... também... E você nunca vai entender, e às vezes Deus está te mostrando ali, e tá querendo te falar, e você tá querendo ouvir a voz, que nem... Né? Tem muita gente que é assim, eu tô falando assim porque experiência própria, de querer, às vezes a gente tá uma expectativa de ouvir uma voz que nem eu tô te ouvindo aqui. Roger, você tá passando por isso? Deixa eu te explicar. É por causa disso. Eu quero que você passe isso, porque eu vou te colocar lá na África, lá. Aí lá na África, lá, você vai passar por isso daqui, e você já tá preparado, você tá entendendo o que é isso? Então fique esperto, que é por causa disso. A gente tem essa perspectiva. E ele... Isso pode acontecer, mas às vezes não vai. O caso de José também. Se Deus dissesse para José, 9% nunca José, vai acontecer. Tudo que você vai passar uma prova, rapaz, que você não sabe o que te espera. Mas olha, você vai ser governador do Egito. Na melhor das hipóteses, ele não acreditaria. O que eu quero falar assim? O cara tá lá no deserto, lá no não sei na onde, o Egito é a mesma coisa, dizer assim, você vai ser presidente dos Estados Unidos. Era a potência mundial. O Roger não fala nem inglês. Não tem nem passaporte. Mal fala português. Não tem nada. Os Estados Unidos tá completamente distante. E alguém chega e fala assim, você vai ser presidente dos Estados Unidos? O cara, a não ser Abraão, que tinha fé de pai da fé mesmo. Mas fora isso, é difícil. Agora não, Deus ele vai fazendo... Deus ele deu sim um sonho para José. Mas ele não tinha nem dimensão, entendimento do que aquilo significava na real. Chegar naquele ponto, né? Mas o sofrimento foi necessário. Foi pedagogo, foi processual. Então, assim... poderia ser o inverso. Que ele poderia ter guardado um grande rancor, que na hora do momento que ele teve, ele poderia ter se vingado. Pra você ver como é que as coisas, às vezes, escolhas mesmo. Ele poderia ter sido rancoroso. E ele pegou o sofrimento e transformou em algo. Você imagina se ele fosse rancoroso? Com os 11 ali na frente dele. Olha aqui. Agora mesmo. Torturar um por um. Só vou livrar Benjamin. Prepara uma cisterna aí, uma cova aí, pra cada um. Coloca umas serpentes aí. Só tira Benjamin porque não tinha nada a ver com isso, mas o resto, vamos fazer uma festa. Você vê, e não. Às vezes é o que acontece hoje em dia. As pessoas, elas têm oportunidades. Mas existem pessoas que nessa... Por isso que isso é importante. Porque tem pessoas que nessa amargura, por exemplo, deu tudo errado pra mim. Aí ela transfere isso para os outros. Ao invés dela pegar esse sofrimento, aquilo que Paulo diz, ele está preso escrevendo isso, preso. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O cara estava preso em Roma, com soldado a cada 2 horas, trocando de soldado, ao ponto dele dizer lá, os santos o saúdam, inclusive da casa de Esther, porque ele já tinha evangelizado todo mundo. O cara estava em sofrimento, e ele estava no sofrimento produzindo o que era de melhor que ele tinha. Agora tem gente que no sofrimento, ao invés de sair vinho, sai vinagre. Em vez de produzir coisas boas, sai coisa ruim. Então, por isso que eu tenho que entender o porquê. Entender o pra quê. Porque se eu entender o pra quê, ainda que eu esteja em sofrimento, eu consigo tirar desse sofrimento o melhor para a glória desse Deus. De poder dizer e olhar para tudo isso aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele... Senhor, o que ele diz lá em Romanos 11, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória depois eternamente. Amém. No final das contas é tudo isso, a gente não tem... Acabou. Então assim, concluindo aqui,
peça a Deus realmente, né? Eu creio que esse assunto que nós estamos falando, todo mundo que vai ouvir esse podcast, eu não tenho dúvida que você tem um sofrimento aí, seja ele qual for, mas é um sofrimento. E com certeza você também já padeceu de um sofrimento aleatório, que você se questionou por quê, né? Por que que isso aconteceu comigo? Então, talvez isso que você esteja passando, uma hora Deus vai te dar uma direção, você vai entender o porquê disso aí. Mas se isso não acontecer, peça a direção de Deus para que a partir disso daí você produza as melhores coisas. Os grandes homens da história, muitos deles, foi no sofrimento que eles buscaram o significado para a vida deles. Que eles encontraram o significado e propósito para a vida deles. Ou mesmo de ver o sofrimento de alguém, se incomodar com o sofrimento do outro e se posicionar para mudar. É o caso de Neemias. Ele viu o seu povo sofrer. Falou assim, não, eu preciso resolver o sofrimento do meu povo. E se torna um dos melhores governadores do povo de Israel, os maiores governantes daquele povo. Que na verdade, o livro de Neemias é um livro de política. Como ser um bom político. Neemias era o especialista. Porque ele era um homem temente a Deus e uma gestão impecável. E aí você vê. Então assim, até disso daí, tudo tem um propósito nesse sentido. Mesmo quando você não encontra uma solução. O Martin Luther King morreu por uma causa. George Miller fundou muitos orfanatos. Leu a Bíblia várias vezes de joelhos. Orou muitas vezes pedindo provisão de Deus. Conta-se uma história que ele cuidava, administrava um orfanato e não tinha alimento para dar para as crianças naquela semana, ia acabar. E aí o administrador, tesoureiro, falou assim, olha, entra em seus contatos aí, porque alguém precisa prover recurso aqui, porque senão esse povo vai passar fome, as crianças vão passar fome. Quem que o senhor conhece aí que pode mandar recurso para nós? Entre em contato com as pessoas que você tem influência aí. Você vai entrar em contato com Deus. E o cara foi orar. Passou um caminhão, quebrou na porta do orfanato. Um caminhão cheio de leite. Ia azedar o leite. Não ia chegar no destino. Você não quer o leite para as crianças, não? Veio a provisão. Aí o padeiro não vende. Fez um monte de pão, não vendeu pão. Falei assim, você não quer o pão para as crianças? Deu o pão para as crianças. O cara morreu, viveu por uma causa. Então assim, a própria Madre Teresa de Calcutá, querendo ou não, morreu por uma causa. Aquela questão que eu falei pra você, né? Deus usa os recursos que a gente tem disponível aqui pra suprir as nossas necessidades, pra julgar às vezes, né? Tanto que a grande tribulação vai ser um julgamento, se for ver, tudo coisa da natureza. Às vezes o sofrimento que inclusive você está passando seja para que Deus te levante para que outra pessoa que vai passar por isso que você está passando, o sofrimento dela seja aliviado porque você já passou por ali. E aí você fica mais fácil você instruir aquela pessoa. Mas, gente, eu não queria parar não, porque esse assunto é muito bom. Não o sofrimento, né? É a cura do sofrimento. Mas espero que realmente Deus nos dê graça para entender tudo isso aí. E viver para a glória de Deus, como um cristão de fato. E eu louvo a Deus. Roger, Deus abençoe. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Quando o inverno chegar, eu chamo você que está cozinhando aqui, sem ventilador, só a janela aberta e a cortina fechada. Mas porque eu vou terminar essa série, provavelmente nós vamos adotar outra metodologia até o inverno chegar, né? Porque senão, coitado, os convidados aqui vão morrer do coração aqui desse calor, esse sofrimento de 1h e pouco de gravação. Mas, gente, semana que vem nós estamos de volta. Deus abençoe vocês aí. E vivam acima aí da mediocridade.